Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Terezinha, paróquia mais bonita do Brasil, cada dia mais bonita, né? Toda pintada. Tem outro Cristo ali, já viram o Cristo ali do lado? Vamos transformar isso aqui numa praça religiosa para a gente rezar também, né? E o espaço que nós temos é esse e aquele, né? Vamos transformando aos poucos, né? Toda a igreja. Evangelho de Lucas, no início da nossa novena. Esse ano todo é Lucas. Lucas 9, 7 a 9. Naquele tempo é hoje, na hora que é anunciada, a palavra de Deus acontece no coração que acredita. Deus só quer que a gente acredite, só isso. Mas acreditar significa colocar em prática a palavra. Não é só escutar, é colocar na nossa vida, cada um na sua vocação. Você que é casado, procura colocar a palavra de Deus na sua vida. Você que é solteiro, você que é padre, você que é isso, você que é aquilo. Cada um, né? O tetrarca Herodes, ele era tetrarca porque o território de Israel estava dividido em 4 tetrarquias, 4 regiões, 4 reinos, que não eram reis, na verdade. Quem governava era o imperador de Roma. Era tipo vassalos que ele colocava lá na Judéia, governador, mas quem mandava era o imperador. Um desses tetrarcas era Herodes, tetrarca da Galileia. Esse Herodes aqui é filho daquele que mandou matar as crianças, quando Jesus nasceu, né? O pai dele é assassino de criança, e ele é assassino de profeta, porque ele mandou matar João Batista. Então, tal filho, tal pai, tal filho, tal filho, tal pai, né? Um leva ao outro, né? Os 2 assassinos. Os 2 queriam ver Jesus. O pai não viu e morreu. Esse vai ver. Porque quando Nosso Senhor foi preso, o Pilatos mandou ele para o Herodes. Aí ele fez um bocado de pergunta a Nosso Senhor. Nosso Senhor não respondeu nenhuma. Tem gente que não merece a nossa resposta, não. Esse aqui é um deles. Nosso Senhor não disse nada para ele. Pois bem, ele ouviu falar de tudo que estava acontecendo. Zaqueu também. Zaqueu tinha ouvido falar de Nosso Senhor, subiu numa árvore que era pequenininho, acabou vendo, e na casa de Zaqueu Jesus entrou. Mas com Herodes, ele não quer conversa, não. E ficou perplexo, ficou meio assim, meio assustado o Herodes. Porque contaram para ele que Jesus estava curando, ressuscitando, perdoando e ensinando, tirando Satanás,
Então ele queria ver Nosso Senhor. Ficou assim, meio atônito. Alguns diziam, João Batista ressuscitou dos mortos. Ele tinha mandado matar João Batista. Aí o povo dizia que Jesus era João Batista ressuscitado. Não é. Dizia que Jesus era Elias. Não é. Jesus é Deus. João Batista não é Deus, nem Elias é Deus. Embora Elias vai ressuscitar o filho de uma viúva. Jesus também. Lucas 7. O filho da viúva de Naim. Por isso que confundiam Jesus com Elias. Porque Jesus fazia o que Elias fez. Elias multiplicou a farinha da viúva, Jesus multiplicou o pão. Mas Jesus não era nem Elias nem João. Jesus é Deus. Diziam também que ele era um dos antigos profetas que tinham ressuscitado. Quem dizia isso? Os fariseus. Porque os fariseus acreditavam na ressurreição, os saduceus não. Então Herodes disse, eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? Ele tinha medo de Jesus, como tinha medo de João. E procurava ver Jesus, vai ver. Mas duvido muito que ele tenha acreditado. Isso não acreditou, ou está no inferno. Aí é que não vai ver mesmo. E como eu disse, Jesus se apresentou a ele porque foi mandado por Pilatos. Mas não disse uma palavra. Né? Não disse uma palavra. Nosso Senhor tem gente que Nosso Senhor não fala não. Nosso Senhor tem um temperamento forte, sabe? Aí tem a primeira leitura do Eclesiastes, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, né? Na nossa vida tudo é vaidade, e a gente às vezes não entende, né? Fica procurando coisas grandes, Terezinha não procurou, né? A gente às vezes quer aparecer, quer fazer isso, não procure aparecer não, Terezinha viveu no convento, ela não era nem reconhecida nem como uma boa religiosa, imagine santa, ninguém chamava ela de santa no convento não. Ela nunca teve um cargo importante no convento. E era um convento pequeno, com 20 irmãs, mais ou menos. E 2 irmãs dela foram priora do convento. Né? Foram as que estavam na frente. Ela nunca foi nada. Nem mestre de noviço ela foi. Nada. Ela ajudou a mestre de noviço, mas não era mestre de noviço. Então ela não foi nada no convento. Né? Só uma irmã mesmo. Né? E a gente muitas vezes procura coisa grande, né? Procura a melhor paróquia, procura não sei o que, tudo que é melhor. Não procure não, procure o pior. Porque aí Nosso Senhor coloca a gente na frente. Quando a gente procura estar na frente, Nosso Senhor tira. Aquela história, né, que ele contou. Quando você for convidado para um casamento, não fique na frente não, porque depois o dono da casa vai dizer, vai lá para trás, vai, porque aqui tem outra pessoa que vai ficar no teu canto. Melhor ficar lá atrás, aí ele vai te ver e vai dizer, venha para frente. É o caso dela. Ficou lá atrás. Também não fez muita coisa assim de extraordinário, não. Vivia a coisa ordinária. Eu falei aí, as coisas da vida mesmo. Né? As coisas do convento. O convento não era tudo santo? Não era, não. Tinha muito problema o convento. Tinha briga, falta de unidade, discussão. O convento dela. O convento dela. Mas só que ela não se envolveu nas confusões. Né? Ela oferecia tudo a Deus. Queria fazer tudo para Deus. Esse é o martírio da vida dela. A gente vê as rosas, né? É bonita as rosas. E às vezes a gente tem uma imagem de Terezinha, uma pessoa assim muito infantil. Ela tem tudo, mas infantil não é não. A vida dela foi muito difícil. Uma vida de noite escura. Se você pensa que ela sentia Deus toda hora, todo momento, sentia não. Na doença que levou, ela não sentia Deus. Chegou a perguntar se o céu existia mesmo. Daí a grande crise que ela teve, a noite escura. E a gente quer que tudo vá bem, né? Tudo a gente quer que vá bem, às vezes não vai. O que não depende da gente, não depende. O que depende da gente, a gente faz o máximo, mas o que não depende, não depende. Ela aceitou aquilo que ela não conseguia mudar nos outros, ela aceitou. Mas ela queria ser mártir, ela queria ser apóstola, ela queria ir para a missão, né? Ela queria ser missionária. Outubro, próximo mês, é o mês da missão. Terezinha, padroeira das missões.
Nunca saiu do convento, é padroeira das missões, porque ela queria ser missionária. E ela lia muito os evangelhos, procurando, é meio inquieta, procurando o caminho dela. Dentro do mosteiro, ela procurou o caminho dela. No mosteiro, as irmãs lá, elas tinham um negócio de se oferecer à justiça de Deus, só viam Deus na justiça. Aí elas queriam sofrer por Deus, sofrer muito para chegar ao amor de Deus. Terezinha disse, eu não vou fazer isso não, eu quero ir logo para o amor, e eu vou com ele, né? Então é ele que me leva, né? Ela tinha umas coisas bem interessantes na concepção dela de Deus, né? Então, ela, na doença, nessa noite escura da fé, que ela não via nada, ela se oferece a Deus, querendo ser essa apóstola, esse mártir, essa missionária, lendo os evangelhos. Ela ficava inquieta, porque ela queria ser toda de Deus, né? Não queria que nada no coração dela ficasse distante de Deus. Aí ela leu aquela passagem do amor, na verdade a caridade. É 1 Coríntios 12, 31 a 13, 13, o hino à caridade. Quando Paulo fala dos carismas, né, uns são apóstolos, doutor, são isso, aquilo, profeta. E no final ele vai dizer, o maior dom é a caridade. Aí ela encontrou o lugar dela na igreja, esse eu quero ser a caridade, né? E realmente, a igreja sem caridade não é nada, né? Quem movimenta o apóstolo, o mártir, o missionário, o profeta, é a caridade. E a caridade é o próprio Deus. Então ela encontrou o lugar dela, né? Que era viver essa caridade. Como é que ela viveu a caridade? Na coisa comum do dia a dia. Nunca reclamar, sempre sorrir, né? Tinha uma irmã lá que ela não gostava. Tem gente que a gente não gosta, né? Normal. Mas ela tratava bem a pessoa. Essa irmã era quem ela tratava melhor. Tanto que no dia que ela morreu, a irmã disse, eu não sei por que Terezinha gosta tanto de mim, porque ela fica só sorrindo. Não gostava nem um pouco, né? Foi um martírio, né? Uma pessoa que você não gosta mesmo, assim, que você fica sorrindo e tratando bem, não é fácil, né? Pois esse é o caminho dela. Não é um caminho fácil, não, né? Importante a nossa festa, a gente ter devoção a Terezinha, venerar a santa, mas é bom seguir o que ela fez, né? Transformar a nossa vida no martírio. Não precisa fazer grandes coisas, você que é casada na sua casa, seu marido com seus filhos, o marido com a mulher e os filhos fazendo a mesma coisa, fazendo tudo por amor a Deus, o padre também, servindo a comunidade. E ela acaba sendo mártir, porque ela morreu com problema no pulmão, não tinha cura na época, né? E ela aceitou a doença, não se revoltou, né? Na época era muito difícil, não tinha remédio como tem hoje, sofria mesmo. Sofria muito, né? Não tinha negócio de estar entubado, nem nada, morria mesmo, né? E Marte, sendo Marte, hoje ela intercede para a igreja está sofrendo martírio, né? A igreja é perseguida na Nicarágua, que é um governo de esquerda, socialista. Também perseguida na China, que é outro governo comunista. Então esses governos de esquerda, eles perseguem a igreja. E no Brasil ainda tem gente que acredita na esquerda, né? Geralmente eles são a favor do aborto e de muita coisa que a igreja combate. Preste bem atenção, né? Porque quem é a favor do aborto não pode comungar, não. Tem que confessar antes. Não é só quem pratica, não, é quem é a favor do aborto. E aí, esse ano nós temos eleição e o Brasil tem 2 candidatos na frente. Um deles é a favor do aborto. Ele está excomungado. Posso dizer o nome dele não, porque senão vamos processar. Pois eu vou olhar para a televisão e vou dizer, vou olhar para as duas. Você está excomungado, você que é a favor do aborto. Pode procurar saber quem é, né? E quem vota também está. Por quê? Porque está promovendo o aborto. E o aborto é contra a Igreja Católica. Vamos pedir a Terezinha que ela venha até nós durante esses 10 dias, né? É muito bonito, no último dia o bispo vem. E que ela nos ensine esse amor, que é um amor que é um martírio mesmo. É a gente doar a vida cada dia, né? Não é, às vezes tem aquele fogo grande, aí, meu Deus, eu quero queimar de amor por ti. Aí vira churrasco, daí a 2 dias não queima mais. É melhor aquele fogo brando, né?
aquele fogo assim, marromendo, que você queima pro resto da vida, né? Sendo fiel, do que aquele fogo, né? E depois esquece. Aí depois esquece, né? Aí tem que voltar. É melhor aquele fogo brando, né? Que queima mesmo, né? E vai queimando toda a vida. Eu acho que isso ela nos ensina. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvada a vossa mãe, Maria Santíssima. Eu pensei que eu tinha errado, mas vamos cantar lá da